Queridos e amados, na continuidade aqui do nosso discurso, manter aqui o tom de voz também. Então, eu estava falando do que mesmo, irmãos? Não, é sério, eu esqueci mesmo. O Salomão, a fama, sim, até aí eu também lembro. Tem mais alguma coisa? Não? Não? Terminou a história. Qual foi a história exatamente? Quando a rainha chegou, não, muito mais. Não, exato. O que ela viu era o Salomão, pessoalmente, ele era muito mais daquilo que a fama dele dizia que ele era, né? Então hoje me parece que é o contrário. Então, assim, as pessoas de longe, né, e tal, quando você convive no dia a dia, vai ver o comportamento com a esposa, se é homem, vice-versa, com os filhos, com os negócios, nas questões assim, éticas mesmo, íntimas, você vai falar, nossa, mas ele pareceu tão mais espiritual, tão mais correto, tão mais sensato, tão mais sábio, tão mais paciente, tão mais amoroso, tão mais... Isso aí já é enxergado dos outros, né? Sim. É o julgamento, né? É o que nós estamos tratando, né? Mas aí, meu amado, muitas vezes é uma aparência de fato que é projetada, né? É nesse ponto que eu estou colocando. Muitas vezes a gente mantém ou quer manter uma aparência de quem a gente não é de fato. Aquela pessoa sempre diante das pessoas a gente é comedido. Diante das outras pessoas a gente sempre mede palavra, fala de uma forma, tenta se conter e se portar. Muitas vezes a gente se esforça demais e de uma maneira até hipócrita para mostrar aquilo que nós não somos. Eu quero até pegar, por exemplo, alguns pregadores. Você vê os caras pregando, você olha assim e fala, rapaz, será que ele tem assim esse vocabulário mesmo no dia a dia? Tipo, vai pedir um pão? Ó, amantíssimo padeiro. Por obséquio, me dê um trigo cevado. Não, amado, você vai ver. Nós Então, agradecemos. É. Tem mais de uma pessoa. Mas aí também é pela intelectualidade dele e o convívio social. Se chegar assim, nem muita gente vai saber o que está falando. não, meu amado, eu tô falando Leandro, eu tô falando no sentido assim, eu observo, eu tô falando a partir de uma observação minha, de uma vivência minha, que eu vejo muitas pessoas que lidam com o público, microfone na mão, e aquela coisa toda, que muitas vezes eles querem transparecer uma coisa que eles não são. Então, na verdade, por exemplo, o vocabulário só foi um exemplo que eu dei, porque você vê uma linguagem, fala, caramba, esse cara não tem essa linguagem no dia a dia. Por exemplo, ele não falaria caramba. Entendeu? Não é? Jamais. Então a gente percebe que quer mostrar uma performance, quer mostrar quem não é, e nós precisamos ser quem nós somos, amados. Originais, transparente. Acho que primeira e segunda aula eu falei sobre transparência, não só no lidar com algumas questões, né? Mais técnicas, dinheiro e tal. Transparente mesmo. Agir de uma forma natural, né? Exato, quem eu sou. Né? Por que eu quero me portar de uma forma que eu não sou? Seja na fala, seja no comportamento. Eu não sou assim, meu Deus do céu. Então a gente precisa ser natural. Nós precisamos entender, inclusive, que há muitas coisas em nós que é peculiar, que é nossa, que aquilo é exatamente a nossa identidade. Eu não tenho que atender um padrão, eu não tenho que atender se eu não tenho aquelas características que estou dizendo. Não é? Lógico, tem pessoas que a linguagem, né, é rebuscada, tranquilo. Se o cara tem um professor amigo meu, que assim, você vê ele falando assim, e fala, rapaz, tá no Areópago, tá um filósofo. Né? O Robson é um filósofo, professor de filosofia, mas ele tem uma realidade, então a linguagem dele é mais acessível ao seu público. Porque é o público, não é? Agora, lógico, se for discursar na academia, muda-se. Mas não pela hipocrisia, porque um contexto é outro, mas também faz parte da identidade dele. Eu só quero colocar aqui que há de fato casos e casos. É que eu conto um e de repente falo, nossa, mas tem isso aqui, ó, mas tal. Então, eu só estou contando alguns casos aqui para a gente perceber que, de fato, a gente precisa observar cada ocasião como única e avaliar isso segundo aquilo que a Bíblia nos apresenta. A gente tem uns livros aí que são muito interessantes. Muito, assim, você olha assim e fala, rapaz, Heróis da Fé. Eu li Heróis da Fé, sei lá, uns 18 anos atrás, alguma coisa assim. Me deu uma vontade assim de... Falei, eu quero ser igual a esses homens. E eu me senti tão mal, irmão. Crente ruim que eu sou. Os caras oram aí 6 horas, 7 horas diárias.
isso aí 10, 20 anos assim, os caras, meu Deus, eu sou um crente ruim demais. Não, 21 biografias, se não me falha a memória, só heróis da fé. Aí eu fui estudando, e inclusive a vida dos caras separadamente, biografia e tal. Rapaz, mas ali só tá os atos heróicos. É por isso que é heróis da fé, inclusive, talvez seja isso, né? Mas assim, aí eu fui lendo a Bíblia, e você vai vendo a vida dos apóstolos. Tem um livro também muito interessante, 12 homens extraordinariamente ordinários, alguma coisa assim, ou comuns. Né? Que ordinário e comum é a mesma coisa. Então, como eu disse, irmão, nós somos todos ordinários. Consegue falar para o irmão do seu lado? Você é um ordinário? Não, né? Claro que não. Isso é antiético, né? Não, porque os cultos têm esses comportamentos, né? Fala para o seu irmão não sei o quê, mas isso eu duvido que falaria, né? Você é um ordinário. Depende. Ordinária, né? Soa pejorativo e tal. E o que acontece, amados? Ai, meu Deus, ainda bem que a gente não fala tudo que vem à cabeça, né? Eu estava falando a respeito da questão, então, de não ser transparente e de querer mostrar o que nós não somos. Essa é a questão. A hipocrisia, amados, é algo assim combatido por Jesus, ou foi combatido por Jesus, na ocasião que ele esteve aqui, com os líderes, ou seja, os representantes, entre aspas, de Deus, que ele combateu veementemente, mais do que outros pecados. E outros pecadores, Jesus recebia de uma maneira, entre aspas, tranquila. Não é? São pecadores, vem para cá porque eu vim para isso mesmo, ser amigo de vocês. Pecadores. Agora, essas pessoas que queriam aparentar ser coisas que não eram, aí Jesus desmascarou. Aí Jesus foi enfático, incisivo, duro, chamando de hipócritas, raça de víbora, gente ruim, igual o sepulcro caiado, onde só tem coisa morta, né? Então, essa que é a questão, e é isso que a gente tem que ter cuidado, porque é de nossa natureza. É nossa natureza. Eu aqui, muitas vezes, sou tentado a mostrar algumas perfeições que eu não tenho. É uma tentação natural que a gente tem, e ainda mais se a gente tem algumas posições. E os alunos, assim, muitas vezes eles acham, ou qualquer liderado diante do seu líder, acha assim que eles são de fato uns caras acima da média, entendeu? Acima da média? Deu problema isso, não deu? Deu problema, o cara se achava acima da média. E essa a projeção dessas pessoas. E é isso que o povo pensa de fato. E a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, nessa questão, sermos quem nós somos. Então ninguém é original, é fato. Ninguém é original. Então o que a gente precisa ser? Um discípulo de Cristo. Porque a gente está buscando a originalidade daquele que é a fonte dessa originalidade. Porque se nós fôssemos originais, nunca nós perderíamos essa originalidade. Entendeu? Para vocês entenderem melhor, diga assim comigo, quem é original? Quem é original? Todo mundo junto. Quem é original? Quem é original? Nunca se desoriginaliza. Se o Mariano falar isso aí, eu tenho certeza que ele é bom. Acima da média, né? Então, queridos, o que eu quero dizer é o seguinte, Jesus sim, ele mostrou a face dele, e ele fez, e ele sentiu, e ele falou tudo o que de fato ele era. O que Jesus expressou por palavras, o que Jesus ele demonstrou pelas suas ações, é porque fazia parte da sua natureza. Ele jamais fez algo, jamais falou algo, jamais expressou algo que de fato não pertencia à sua natureza e que não fosse a tradução exata do seu ser. Jamais. Ele é original. Jesus sim. E nós precisamos perseguir isso. Quem que a gente precisa ser? Um discípulo de Cristo. É Ele que a gente deve imitar e desejar ser como Cristo. Aí não tem problema, não tem erro. Não é? Não é querer ser igual ao fulano de tal. O que a gente pode imitar nas pessoas é a piedade, é a fidelidade, é a devoção, é o engajamento, é a dedicação. São essas coisas, aí tudo bem. Mas querer imitar uma pessoa porque a gente acha que aquela pessoa de alguma maneira ela tem alguma coisa a mais e a gente quer ser, não, ela também não é original. E muitas vezes ela está falseando aquilo que a gente deseja, ou seja, algo falso. A pessoa, que coisa de doido, né?
Então Jesus, ele nos mostra todo o comportamento. Muitas vezes a gente não tem um texto direto para como eu me comporto nessa situação. A Bíblia não dá conta, né, dos pormenores aí, do dia a dia da vida. Inclusive não tinha situações, quando a Bíblia foi escrita, que nós temos hoje. Inúmeras, muitas. Tem pepino que ficou pra gente. A gente tem que resolver isso. Paulo não tinha nenhum problema em falar com os irmãos na cidade de Corinto para eles tomar cuidado com a pornografia na internet. Não tinha internet, não é? Então, uma série de situações que a Bíblia não vai dar conta diretamente com versículos. E aí o que a gente faz? Se a gente não tem nenhum versículo específico, a gente põe Jesus no meio. Não é coisa boa, né? Põe Jesus no meio. Jesus, como que ele lidaria com essa situação? Se há alguma situação parecida, semelhante, como que ele lidou com isso então? A gente vai comparando. O que Jesus pensaria a respeito disso aqui? Né? Tem um livro muito interessante que eu estou querendo adquirir. Eu estou meio duro e ele está um pouquinho acima daquilo que eu posso comprar. Média? Hã? Acima da média? Tá acima ali. E se Jesus fosse prefeito? Esse é o título. Só pelo título já dá vontade de comprar, né? E se Jesus fosse prefeito? Como seria esse prefeito Jesus? Como que ele lidaria com a prefeitura? Né? Políticas públicas? É muito interessante. E se Jesus fosse prefeito? Hã? E se Jesus fosse o PM diante de uma propina? E se Jesus fosse, de repente, um obreiro no meio de uma reunião ministerial, onde ali fosse tratado algumas coisas que não poderia passar exatamente daquela forma para a membresia, e aquilo que diz respeito à membresia. Eu sei que tem coisas que ficam no âmbito do gabinete pastoral e tal, não são essas questões que eu estou colocando. Eu estou colocando, porque lembra que eu falei para vocês, o caráter é aquilo que a gente faria em público, né? Mais ou menos isso, nem eu lembro da frase exatamente, mas a ideia é que se eu faço... Não, acho que tá ao contrário. Exatamente, é quando não tá em público. Isso, não, mas a frase é o seguinte, aquilo que você não pode explicar como fez, não faça. Isso. Essa é a ideia. Não pode explicar, não é? Como fez, não faça. Então, fiz alguma coisa. Como, meu irmão, o que você fez lá? Como você fez? E agora para explicar? Aí tem que mentir. Exatamente. Aí eu me torno hipócrita. Aí eu vou falseando. Aí eu vou vestindo uma máscara. Essa é a questão. Então, para você manter a imagem, para você projetar aquilo que você não é, você tem que usar mentira. Ou engano. Ou fascínio. Ou você ludibriar de alguma forma. Né? Ou representar. Aí se torna um ator. É interessante que isso acontece muito no nosso meio, porque a pessoa que ela não tem essa necessidade de ter um caráter, uma conduta zelada, ela fala o que ela fez. Eu conheço um camarada que hoje mesmo ele falou, eu comprei a moto, ela custa 31 mil de tabela, eu paguei 14, tem 13 mil reais de documento, e eu paguei um cara lá, daqui 2 meses ele vai me dar a moto com documento zerado por 7 mil. Ele mesmo falou. Isso é o pecado premeditado. Mas ele falou isso com... naturalidade, assim, de boa. Com naturalidade e com astúcia de quem fez algo assim genial. Se deu muito bem. Porque a Bíblia vai dizer a respeito desse esperto, né, que ele se vangloria mesmo da sua expertise. Mas isso não é um caráter cristão. Né? Então quando a gente fala, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, isso está entranhado na nossa cultura. Eu tive que me policiar, me corrigir, já confessei pecado, já abandonei muito pecado nesse sentido. Comprar coisa pirata, não é? A gambinete. Então são práticas que a gente tem, que é uma cultura que nós temos como se fosse algo natural, e não é natural isso. E a gente reclama muitas vezes dessa macro corrupção, mas e as micro corrupções que nós temos no dia a dia e nós cristãos? O problema maior é esse, nós cristãos. Porque a Bíblia ela não está exigindo nenhum comportamento daqueles que não são discípulos de Cristo. Não é, irmão? Somos nós. E quando nós erramos e somos cobrados, a gente acha muito que só porque eu sou crente, ou se não fosse crente ninguém falava não. Mas lógico, claro. Oxê,
Tá mais que certo. Não é não? Se nós professamos a Cristo, entende que nós temos um padrão de Cristo. Entende que o Cristo que nós professamos é aquele que nós queremos viver. Não é o Tito 1,16? Tem gente que professa Cristo com a sua boca, mas nega com as suas obras. Está errado. Então é lógico, você não vai... Ninguém vai falar para um cara que não tem esses princípios alguma coisa, se ele fizer de errado, é natural, faz parte, é o caráter dele, a natureza dele, a identidade dele. Mas um cristão, claro que não. Espera-se de um cristão... Eita, foi duplicado, né? Espera-se, não tem, né? Vai duas vezes mais. Pode ser. É a vontade de falar. Isso. Espera-se que um cristão ele tem um comportamento diferente. Claro, amados. Lógico. E antes nós tínhamos... Eu estou falando num coletivo. Lógico que nós temos individualmente. Entendo que nós, inclusive, aqui nessa sala e nesse curso, nós nos esforçamos para isso. Mas nós tínhamos isso como um padrão. E o nome cristão, a palavra do cristão, nossa, irmãos, tinha um peso maior do que um documento reconhecido em cartório. Hoje estou reconhecendo cartório, o documento, e ainda o cristão não cumpre. Mas antes tinha, não tinha? Tinha, sim. O quê? Você fala, não, eu dou a minha palavra. Né? Uns irmãos assim que vivenciaram esse tempo, que a palavra tinha peso. Né? A fala, a palavra empenhada, e isso é bíblico. Jesus seja o vosso falar. Sim, sim. Não, não. Porque o que passa disso, há uma procedência maligna. Porque se eu falo sim, é sim. Se eu falo não, é não. E permaneço com essa palavra empenhada. O Salmo 15, ele vai dizer, inclusive, que o cidadão do céu, a característica desse habitante da eternidade, é aquele que jura, e ainda com dano seu, não retrocede. Assume o prejuízo, que é o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, acho que capítulo 6, mais ou menos assim. Por que vocês não sofrem o dano aí? Fizeram algum negócio, sofrem o dano. Em tudo quer levar vantagem, em nada quer perder. Essa, diga aí, Rob. Não, você está falando da palavra sim, sim, né? Por isso que é difícil do crente perder o vício do jurar. Né? Você falou jurar agora aí. Não, eu juro, não precisa jurar, que é sim, sim, você vai fazer, você acabou. Não tem que jurar pela minha mãe, meu... Só jurar já tem não é? Não, eu juro, tá não, mentindo você não já. jura porque você não precisa. Que é o texto. Só falar sim, é sim, não vou fazer. É que é o texto, Jesus disse, vocês juram pelo céu, pelo trono de Deus. Eu juro por Deus. Juro por Deus. Apesar de quando a gente era menino, a mãe morta valia mais do que jurar por Deus. Eu juro pela minha mãe morta. Aí pronto, aí fechava o negócio. Agora eu acredito em você. Tá vendo não? Usou a mãe. Não é que Deus está longe, né? Não, eu juro por Deus. Não, aquilo não valia. Não, eu juro pela minha mãe mortinha. Aí sim, agora fecha o negócio. Quando a gente era menino é assim, a mãe morta é o que... Então, por quê? Eu não preciso pegar uma terceira pessoa. É a minha palavra que deve bastar. Né? É o meu caráter que deve validar isso que eu estou falando. Então as pessoas, opa, não, fulano que falou, fica tranquilo, se é fulano que falou, que bom, né? Já pensou? Coisa boa? Alguém dizer o nosso respeito? Não, o Alberto que falou, pode ficar tranquilo, se o Alberto falou, pode ficar de boa, tranquilo, confia, porque a gente conhece a índole dele, o caráter dele. Olha só, irmãos, que coisa boa. Isso é o que a Bíblia diz, sal da terra. Dinheiro, Hã? Claro. Não pode emprestar, hein? Olha aí, ó, tá vendo? Porque o povo é ligeiro, mano. Cada um escapa da sua vida aqui. Então, queridos, essa é a ênfase da Bíblia, da ética, é que individualmente nós tenhamos essa ética em nós mesmos. Porque a gente não parte do coletivo para o individual. É do individual para o coletivo. Nós vamos construir esse coletivo ético quando os indivíduos forem éticos. Quando nós, independente dos outros, amados, independente da vibe, independente da manada, independente da boiada, independente da multidão, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte, individualmente, nas pequenas coisas, no cotidiano inclusive, e principalmente quando nós não somos vistos pelas pessoas, porque é isso que vai fortalecendo o nosso caráter. Quando está eu e uma pessoa que talvez não tenha um peso, né, para mim assim, que não é da congregação, não é um líder, não é uma pessoa conhecida. Então a gente às vezes fica nesse negócio assim, não, aqui eu posso negociar, essa pessoa nunca mais vou viver na vida.
Mas e Deus? E minha consciência? E o Espírito que habita em mim? E a verdade que eu abracei? Hã? E quantas vezes, irmãos, a gente às vezes faz o que não deve, uma pessoa que pensa que nunca mais vai ver na vida, e vê. Dentro da igreja, pior ainda. Não? Nunca aconteceu com vocês um negócio assim parecido? Fez alguma coisa, sei lá, tal. De repente você vê aquela pessoa assim, fala, nossa, se ela me entregar... fica refém, inclusive, da pessoa, né? Assim, quando... Opa, já deu hora, né? Não, tá. Rapaz, tá atrasado isso aí, viu? Relógio que atrasa não adianta. Foi o meu capítulo. Tu tá atrasado então isso aí. Relógio que atrasa não adianta. Não adianta não. É 9:03. Isso, então. Oxe, não é 9 em ponto que... Vamos continuar a aula aqui. Então, amados, o que acontece? A gente percebe aqui na fala de Jesus... Aliás, eu quero retomar, desculpa, eu vou viajando aqui nas ideias e não concluo aquilo que eu começo, né? Isso é um mal meu. Então Jesus aqui, ele tem que ser pego como a referência quando nós não temos esses versículos ou essas recomendações diretas. Então Jesus se comportaria dessa forma? Se sim, então eu também me comporto. Se não, eu não me comporto. Que opinião ele teria nesse assunto? Né? Então a gente precisa conhecer bem o caráter de Jesus e bem conhecer e se relacionar com esse Jesus. Porque a gente vai assimilando, a gente vai... importando o caráter de Jesus e a gente vai assumindo essa identidade e a gente vai ser esse Jesus, ou esses cristãozinhos. Desculpa. Diga. Deixa eu falar de novo. Porque assim, sempre que eu olho para a Escritura, eu tento imaginar Jesus, né, como uma pessoa. E a gente tem o hábito de olhar para Jesus como se ele fosse o Henrique Cristo, sabe? Com aquela roupa, andando entre nós com a mãozinha no peito assim, né, e desfilando, e falando sempre com aquela voz mansa. Para Jesus chegar e falar para um cara que era uma cobra venenosa, ele não falou assim, rapaz, olha, você tem cara de cobra, acho que é cascavel a sua cara. Ele falava tudo com as pessoas. Né? Ele era um ser humano, quando ele passa pelo templo lá e vê os caras vendendo e comprando, ele foi, cara, ficou indignado e voltou lá e virou mesa, gente. Ele bateu em todo mundo. Só não houve o pecado nas ações de Jesus, né? Na fala de Jesus. É bom só deixar isso, mas assim, é esse ser humano de fato. Então, quando a gente fala de colocar Jesus na condição, não é esse Jesus que a gente imagina bíblico, né? Esse ser assim, inalcançável. É uma pessoa. Imagina Jesus hoje, que roupa ele usaria? Não usaria aquela roupa lá. Ele usaria calça jeans, camiseta. Eu me fez lembrar agora, tem aqui em Guarulhos, tem uma igreja lá, igreja católica inclusive, e tem um grafite. Jesus está de jaqueta de jeans e calça jeans. Eu achei muito interessante aquilo lá. Muito interessante, porque de fato é o ser humano. Então o ser humano Jesus é o ser humano que nós devemos ser. Então a ética cristã se pauta, na verdade, nem são exatamente nesses textos bíblicos que nós estudamos. Porque os textos bíblicos, todos os textos bíblicos que nós estudamos, que são verdade, também eles servem para nós como referência. É que não dão conta. E quando não dão conta, nós recorremos à verdade plena. E a verdade plena não está nesse livro, está numa pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade, tudo que está escrito na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está expressa na Bíblia porque não cabe. Entenderam, moça, o raciocínio aqui? Então Jesus é a verdade de Deus plena, no sentido que a verdade, o verbo, se fez carne, encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós precisamos encarnar também essa palavra, ou seja, assumir essa palavra na nossa vida diária. Isso é a encarnação do verbo. É o que Jesus fez. O verbo de Deus, a verdade de Deus, encarnou, se materializou. Porque a gente está falando de coisas abstratas, ideias, conceitos e tal. Agora a gente precisa pegar essas coisas e desembocar para a vida diária, concretizar isso, né? Então, rapaz, não olha para mim não, eu sou cheio de falha, cheio de pecado, olha para Jesus. Tinha umas conversas assim no nosso meio, um tempo atrás. Tem. Né? Que conversa é essa? Por que a gente se esquiva dessa forma? Isso aqui é uma covardia. Irmão, eu estou sendo omisso aqui. Então, quer dizer, é assim que... Não, Jesus disse, é o seguinte, para me ver, tem que me ver em vocês. Né? Então, sou cheio de falha, cheio de pecado, mas...
Não, é a palavra que eu estou me contendo aqui, mas dá uma raiva, né? Rapaz, o que a graça fez em você? Não tem uma transformação que as outras pessoas olham e falam, rapaz. Diga, Luciano. É mais ou menos o que Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou. Exato. É, bem claro isso. Exatamente. André, Eu? ainda vou mais longe. Eu penso assim, que o Paulo ele usa isso, ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, imitem a Cristo. Sim. Então, mas exatamente. Mas a gente precisa de um imitador de Cristo de carne e osso, né? Essa que é a questão. Esse que é o ponto. Então as pessoas, muitas vezes, falam, não, é Jesus, é Deus. Calma aí, irmãos. A nossa fala, a nossa profissão de fé, ela precisa ser evidenciada pelas nossas relações, por aquilo que eu assumo como estilo de vida, não é? Pelo que eu falo, o meu linguajar tem que expressar. As minhas atitudes, minhas decisões. Ora, se a minha ética, Jesus disse, se a minha ética, se a minha doutrina não excede a dos fariseus, meus queridos, nós estamos lascados. Não é não? Não foi essa a palavra, mas... E ele não compara com qualquer um, não, é com o fariseu, né? Que ela quer seguir a lei ali. Eu lembrei aqui, é que eu preciso ser mais bíblico e teológico e técnico, né? Professor tem que ser mais assim. A vossa justiça, essa foi a palavra, né? A vossa justiça não ultrapassar essa justiça hipócrita desses religiosos, irmãos, então vai ficar muito complicado. Então nós precisamos materializar isso. O que nós precisamos hoje, não é nem o que nós precisamos, o que o nosso país hoje carece não é de mais crentes. Não é, tem um monte, 45, 47 milhões, me parece, atualizando aí, né? 47 milhões. Pelo menos eu estou falando nominais, estou falando os que professam, né? Segundo o censo do IBGE, não sei o que, cristão, tá aqui, tá? 47 aí. Não, eu estou falando cristão protestante, não é nem cristão, se a gente pegar todo, vai um bocado de gente aí, né? De matizes diferentes do cristianismo, catolicismo, até Testemunho de Jeová e Mormon, se não me falha a memória. Mas estou falando dos protestantes, são 47 milhões aproximadamente. É muita gente, já daria para transformar assim o país significativamente. Não dava não? O que vocês acham? Mas quando a gente tiver um presidente assim, cristão, a gente vai mudar. Quando a gente tiver assim uns advogados, uns juízes, não, tem tudo isso. Pelo menos eu estou falando nomenclatura, entendeu? Né? Então o que acontece? Nós precisamos, como cristãos, ser exemplos. Ser exemplo. O que o nosso país precisa é de gente exemplo. O que nos falta? Diga. Acho que foi o pastor Hernandes Dias Lopes que disse, né, que o Brasil tem 8.000 apóstolos. Não sei de onde que ele tirou esse número, mas ele disse. Se 12 transformaram o mundo no mundo comparativamente com a nossa realidade, o que esses 8.000 estão fazendo hoje? Porque talvez não sejam de fato, né, como eram os 12. Né? Diga aí, Ana, tu quer falar? Eu não sei que tinha levantado a mão. Então, eu estava falando antes disso que tu perguntou, sobre o exemplo. O que acontece? Queridos, nós precisamos de exemplo humano. O Rob estava falando dessa questão. Exemplo humano. É isso que nós precisamos. Nós somos influenciados. Então nós não vemos Deus. A gente não vê Cristo. Os discípulos viram e eles também queriam ver Deus. Jesus disse, não, vocês estão me vendo. Deus, sou eu. Estou há tanto tempo com vocês, ué. Vocês querem ver a mim, ver o Pai. Vocês queriam o quê? Ver Deus? São privilegiados. Estão vendo Deus. Então todo o Antigo Testamento, Deus era visto pelas costas. Né? Um negócio assim, imaginário, mais ou menos, por figura. Teofania. E se manifestava daqui, dali, não sei o que, e anjo daqui, e fogo e nuvem e tal. Tudo aquele negócio assim que não tinha muito a ver, não. Agora vem Jesus, o próprio Deus. Se fez um igual a nós, de carne e osso, como o Robson disse. Né? Sofrendo as mesmas tentações. Detalhe, sem pecado é o que o texto diz. Mas participou das mesmas coisas. Da carne, do sangue. Não assumiu descendência angelical, e sim a descendência de Abraão. Né? Esse comedor de feijão e arroz, o Elias, por exemplo, sujeito às mesmas paixões. Não? Então, são homens de carne e osso, porém exemplos de alguma maneira. Lógico, Jesus é totalmente diferente de todos esses aí. Mas Jesus veio para dar o exemplo maior, perfeito. Mas os demais, embora tivessem também suas falhas, eram exemplos a despeito das falhas. Então não é que eu estou dizendo que nós temos que ser sempre aquela pessoa certinha e
tal, porque não somos, amados. E quando nós queremos ser, aí a gente cai num erro enorme, porque vai representar, uma hora vai ter que representar. Né? É igual aquela família que vem quebrando pau no caminho da igreja. O esposo não respeita a esposa, e chama os meninos não sei do que não quero nem falar o nome aqui, de demônio. Escapou. E tal. Aí, irmão, chega na igreja, na porta da igreja, a porta da igreja converte as pessoas. Não. Aí você entra assim e tal, mas como assim? Porque é essa questão de representar, de mostrar o que não é. E aí nós precisamos, de fato, na verdade, assumir uma natureza, buscar essa natureza. Então, ética, essa matéria não pretendeu, eu não pretendi, dizer que esses comportamentos são tudo. E é eles a todo custo que a gente tem que assumir. Não, é uma natureza, amados. Porque quando for uma natureza, quando formos cheios do Espírito Santo, quando formos, de fato, cheios da palavra de Deus, a nossa boca vai falar daquilo que nós nos enchemos ou somos cheios. Diga. Complementando, pegando um gancho no que o Robson falou, né, sobre o ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? É por isso também que, acho que é Paulo que fala, né, que com relação ao homem e à mulher, né, enquanto casal, que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Exato. Né? E as mulheres devem ser submissas. Então ali ele já estava também demonstrando por qual caminho precisava dentro de uma família que houvesse um referencial já para que esse ser humano que seria formado a partir de uma família, o filho, ele tivesse dentro de casa um referencial de Cristo. Exato, claro. Exato. Sem dúvida. A gente percebe, amados, que não é só a criança muito mais. Sim. Mas nós carecemos, precisamos. Tem pessoas, o Robson vai conhecer, o pastor Lucas, né, um ancião. O pastor Lucas completou 90 anos, é isso? Não. Não foi 90? Não. Rapaz, 80? Não, foi 90, não. Foi 90, mano. 90 anos, então... Quase um século. O pastor Lucas sabe, conhece, conviveu, muito mais que eu, inclusive, e ele vai confirmar isso que eu vou falar. O pastor Lucas, a figura dele, nos fazia ser mais prudentes. É ou não é, Robson? Chegar perto dele Não, é sério, irmãos. Vocês não têm noção. Né? Não é porque ele era altão, assim, tipo, um pouco maior que o Luciano ainda, mas assim, a figura de respeito. Dele. Camarada honrado. Uma idoneidade assim absurda. Não, eu posso até dizer uma reserva moral. Não é? Uma reserva moral, assim. A gente ficava comedido, nem brincava. Nem brincava com ele. Não é? Nem brincava assim tal. E ele que brincava, inclusive. A gente ficava até sem graça, né? Nossa, pegou brincando, né? E assim tal, mas ele assim. Brinca também. Mas o exemplo, a figura, irmãos. Entende? A imagem, quem a pessoa é de fato. Ele se impunha pelo fato do exemplo, sem falar absolutamente nada. E nos fazia ser mais prudentes, mais respeitosos, né? Ser mais cauteloso, ou seja, sem falar nada, a vida daquele homem, por osmose, pelo comportamento, por andar do lado, já tinha uma influência na nossa vida, sem ensinar, sem falar, sem exigir. Só sentado lá no cantinho. Não, é sério. É que todas essas virtudes, elas desembocam numa única palavra que sintetiza tudo isso, né? Que é a santidade. Mas olha que coisa interessante, a santidade. Porque, olha assim, você fala, o cara é carrancudo, é não sei o quê, é bruto, é rígido, não. Um dia eu estava sentado lá no culto, só para vocês terem a noção de quem é o pastor Lucas. Esse homem todo assim, mas estava lá, era dia dos pais. Ele disse, André, seu pai é vivo? Eu disse, não, pastor, o pai já faleceu, na época, lá uns 4, 5 anos atrás, 3, 4 anos atrás. Ele falou, meu pai também, ele faleceu. Nós somos dois desempalhados. Olha, irmão, então, a santidade não é essa questão de brutalidade, de ignorância. A santidade é uma identidade de um caráter assumido do santo de Israel, santo de Deus, né? Que essa vida original, essa vida transparente. Então, isso é santidade, isso é originalidade, isso é ética, isso é a virtude cristã que nós estamos falando. É você ser quem você é em Cristo, irmãos. Diante de Deus. Nós somos e fomos muitas vezes ensinados até diante de Deus representar, que é absurdo. Você chegar diante de Deus com linguagem.
justificando alguma coisa. Isso é uma loucura, é loucura isso. É loucura isso, irmão. Não é não? O cara chega diante de Deus e quer representar o quê, pelo amor de Deus? Nós estamos diante de Deus pelados, irmãos, diz a Bíblia. Desnudos. Não é? Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar um dia. Todas as coisas. E não dá para representar diante de Deus. E nem devemos. E também diante das outras pessoas. Como somos diante de Deus, no quarto secreto, nós devemos ser também. Né? Agora um negócio bem interessante também. Diz um ditado que aquilo que se faz na sala se mostra na praça. Né? Então muitas vezes as pessoas elas demonstram aquilo que elas são mesmo e fazem em casa. É por isso que nós temos que ser em casa, mesma pessoa, na igreja, no lugar público, a mesma pessoa, no púlpito, dando aula, sendo gravado. Então, a mesma pessoa. Ser quem somos de fato. Então eu pretendo, com essa matéria, chamar a nossa atenção para que a gente assuma a identidade de Cristo. Que sejamos cristãos de verdade. Gente que assume esses valores porque assumiu uma identidade e porque professa um nome que é o de Cristo. E a gente representa esse Cristo para as pessoas, irmãos. Esse testemunho que tanto carecemos e hoje está manchado. Um negócio assim, eu fui financiar um carro 4 anos atrás. 3 anos de alguma coisa. E lá o rapaz, o vendedor, viu que eu estava preocupado se ia ser aprovado ou não. Não, pode ficar tranquilo. Vai ser aprovado aqui o seu financiamento. O que tem dificuldade aqui de aprovar é advogado, pastor e sei lá o que ele falou lá. É sério, irmão. Nossa. Você colocar, você é o que? Pastor. É sério, não tô brincando não. Ele falou isso. O lutador que conhece na aula. Falou assim, pastor, advogado, já entra na lista dos caras como gente não confiável. Gente que não mantém palavra, que não honra seus compromissos. Olha, irmãos, que absurdo. Ele foi jogado o negócio. Pegou emprego, já está na lista do fumante. Ele disse, você é o que mesmo, esse professor? Mas é Polícia, político e pastor são os 3 P's na nossa sociedade que tem uma imagem manchada, irmãos. Isso é triste. Isso é triste. Lógico que não são pastores de fato, porque pastor de Deus, pastor bíblico não são essas pessoas. Eu sei, mas a sociedade não sabe. Elas não sabem distinguir isso. Não sabem o que nós sabemos. Elas não sabem que essas pessoas que professam, elas podem professar, mas não são. A Bíblia já adverte isso. Falsos profetas, falsos irmãos. Mas eles não sabem. Você tem um título, você carrega essa responsabilidade. Você falou que é cristão, você carrega em você essa questão de que as pessoas vão te cobrar. Todo o peso histórico. Vem toda uma... É assim, se é cristão, se é pastor, então é um cara respeitável, honesto, paciente, né? O cara que cria bem os filhos, o cara sincero, o cara que honra, o cara... Então, não tem jeito. E tá certo isso, não tá errado. Quer dizer, parece que nem isso mais tem. Que você falou cristão, evangélico, pastor, não sei o quê, parece que já vem ao contrário. O que vinha com as virtudes agora vem com as desvirtudes. Não é? Então a gente precisa reverter isso, esse processo. Como que nós vamos fazer isso? Quando na individualidade de cada um de nós, no contato com essas pessoas, que não é que tem impressão, não, que elas estão certas, porque de fato é o que tem na praça, muitas vezes aí. Nesse bojo de 47 milhões, olha que tem alguns milhões aí, que dá esse mau testemunho. Então o desafio é que cada um de nós, que estamos ouvindo isso, esse tema, essas semanas aí que a gente está, 4 ou 5, não sei, que a gente reverta isso no contato com as pessoas. Que a gente, irmãos, não espere de outras pessoas, somos nós, somos desafiados por Deus, porque nós que estamos discutindo isso aqui. Mas se fulano estivesse aqui, seria bom que ele... Às vezes vem essa coisa na mente, né? Somos nós, irmãos. Então, essa é a minha palavra final e esse é o desafio que eu deixo para todos nós aqui, na questão, amados, vamos atentar e nos esforçar para que a gente reverta isso. E para que quando alguém fala assim, pai, cristão igual fulano, cristão tem meus parentes, não sei quem, tem até pastor lá. Aí a gente não fala em nada. Não tenta se defender e nem defender muito menos Deus e nem justificar o outro. Viva. Mostre isso, reverta isso pelo testemunho. Aí você vai mostrando. Isso aqui é Cristo.
prega em todo tempo, se necessário for use as palavras, né? Diga aí, Jabson, acho que tu quer falar também, sim, não? Mas é necessário a gente falar que somos cristãos, né? Sim. Em qualquer lugar. Porque talvez Ou não. a gente... Não. Não. A minha opinião, se vai precisar, você é... Eu não vou mentir. Não, se for indagado, claro. Você é tal, sim. Mas fulano é fulano, eu sou eu. Uhum. E aí então, como você falou nos finalmente aí, a gente tentar reverter isso. Isso, pelo testemunho, então, né, Jabson? Então. Eu digo não assim, lógico, eu não preciso chegar a dar carteirada, eu sou cristão, né? Porque as pessoas, inclusive, nos observam, irmão. Eu tive uma experiência uma vez que eu fiquei assim, você não espera as coisas, né? Entrei numa empresa e estava lá e tal, assim, na empresa, fazia seus afazeres e tal. Passou acho que uma semana, 10 dias, aí você vai conhecendo, né? Opa, isso aqui é um irmão e tal, né? Vai cumprimentando, conversando sobre Bíblia, aquela coisa toda. Mas de boa, isso aí fora da produção, entendeu? Fora da produção. Você não fala de Jesus quando está trabalhando, você não é pago para falar de Jesus quando está trabalhando. Isso é antiético. Você precisa falar de Jesus num cafezinho, antes, depois, tal, não vá defraudar o patrão. A Bíblia diz isso aí em Efésios capítulo 6, então cuidado com esse negócio, é antiético. E aí, troca de turno, né? Eu fui entrar e a esteira assim na máquina lá, assim, bom dia, bom descanso, aquela coisa toda, Pai do Senhor, meu amado. Que era o irmão, né? A outra falou assim, eu não falei pra você, eu é crente. Quer dizer, ele estava me observando, já aqueles 10 dias que eu iniciei, e ele percebeu alguma coisa. Glória a Deus por isso, irmãos. Louvado seja Deus. Eu não estou aqui contando nada para... Mas olha só, as pessoas nos observam. Então nem precisa falar. O comportamento denuncia. A fala denuncia. Pedrão disse, eu não conheço Jesus não. Que é isso, Pedro? A tua fala denuncia. Você andou com esse cara assim esses 3 anos que você assumiu a identidade dele, mesmo negando. Olha que coisa linda. Mesmo negando na sua fraqueza, ele já tinha uma identidade de Jesus. Não é? Podemos orar, amados?